Olá pessoal, eh, desculpa aí, tá, tô com um pouco de rinite, garganta ruim, mas vamos ao que interessa, tá. Meu nome é Celso, tá, mais conhecido como professor Celso Boina, ok. E eu venho aqui, tá, através desse vídeo, continuar aqui a coletânea de vídeos, tá. Antes de continuar com este vídeo aqui, eu gostaria de pedir, tá, aproveitando o ensejo, que essa coletânea de vídeos aqui tem a finalidade de ajudá-los, entendeu, na vida acadêmica, através de alguns vídeos. Também, eu apresento vídeos, também fazendo questões do Enem, ou então alguma questão do ensino médio, tá, tudo referente, a biologia e química, tá, galera. Eh, mas esse vídeo aqui de hoje tem cunho, acadêmico, tá, pra graduação. E tá dando continuidade à coletânea de vídeos que eu fiz baseado nessa questão que aparece para vocês de química analítica, ok? Só que no enunciado dela tem outros, é uma questão interdisciplinar, tá? Que você tendo conhecimento básico de química analítica, você já faria a questão. Mas no enunciado tem algumas outras, questões, assim, tem algumas outras matérias embutidas, né? Tais quais, farmacologia, química orgânica, biologia celular, biologia molecular, fisiologia, enfim, tá? Céu é o limite, beleza? E essa questão eu vim aqui, né, porque eu venho falando, se você está acompanhando os vídeos, né, que você tem acompanhado, né, vem acompanhando os vídeos e tem acompanhado, você repara e você reparou que eu venho falando que, essa questão trata-se, né, ela te encaminha, né, para você te encaminha para você ter uma ideia, tá, do comportamento de ácidos monopróticos e fracos e bases monopróticas, eh, fracas, tá, de acordo com o pH do meio, como é que eles vão se comportar, tá. Essa é a ideia mais ou menos que a questão quer te trazer. Porém, tá, eu venho dizendo que o ciprofloxacino é um ácido monoprótico fraco. Porém, você der uma olhada minuciosa, uma olhada mais detalhada nesta molécula em si, né, que é o ciprofloxacino, né, em que a questão te induz a pensar que é um ácido monoprótico, tá vendo? Ela só dá um valor de pKa, beleza? Mas se você der uma olhada na estrutura dela, já gravei vídeo sobre a estrutura, né, desses 2 fármacos, mas não citei isso que eu vou citar agora, não falei, né, no vídeo sobre isso que eu vou falar agora. O ciprofloxacino, tá, na verdade, ó, isso não tira a validade da questão, tá. A questão tá lá, já tá feita, tá com gabarito, tá, mas se você quisesse dar uma olhada mais minuciosa, se fosse uma questão de concurso, por exemplo, tá, aquele aluno mais que tem um conhecimento maior, ele poderia recorrer, tá, ao gabarito da questão, poderia. Visto que o cálculo a ser feito seria outro. Para o ciprofloxacino, por exemplo, na letra B, tá, grau de dissociação. Mas vocês vão entender isso, eu vou falar. Tá, então na verdade o ciprofloxacino, né, ele não é um ácido monoprótico, né, ele é um ácido sim, fraco, beleza? Mas ele não é bem um ácido monoprótico e vocês vão entender isso, tá? Mas não tira a validade das questões que eu fiz não. As questões que eu fiz com uma questão quisesse que eu considerasse. A questão que queria que eu considerasse o ciprofloxacino como um ácido monoprótico, ou seja, que libera 1 mol de H+, tá. Se é uma base monoprótica, como a eritromicina, como de fato ela é uma base monoprótica, aí não tem pegadinha não, tá, aí não tem
você olhar para a molécula, você vai ver que ela é realmente uma base monoprótica, é uma base que recebe 1 mol de H+, né, de próton, beleza? Essa é a definição. Bases e ácidos que recebem mais de 1 mol, liberam, né, ácidos que liberam mais de 1 mol de H+, e bases que recebem mais de 1 mol de H+, tá, elas são chamadas de ácidos e bases polipróticos, né, ácidos polipróticos e bases polipróticas. Se for 2 mols, tá, de base, de H+ liberado ah, pelo ácido e 2 mols, né, de H+ recebidos, né, pela base, né, eu posso sim dizer que esse ácido é diprótico ou essa base é diprótica, beleza? Mais de 2 mols, aí a gente já trata como ácidos, mais de 2 mols de H+ liberados ou H+ recebidos, né, isso se você se tratar de um ácido ou de uma base respectivamente, tá, aí a gente já trata de ácidos e bases polipróticos, beleza? Ou seja, o ciprofloxacino, tá, aqui, vocês vão entender depois, ele tinha que ter mais um valor de pKa, né, teria que ter um pKa 1 aqui e um pKa 2, tá? São 2 constantes envolvidas aqui, e vocês vão entender mais à frente. Bom, então, vou começar pela eritromicina. Ela é monoprótica mesmo, porque apesar de ela ter grupamentos aqui, ó, uma cetona, ela tem uma lactona, ela tem várias, né, tem algumas hidroxilas, beleza? Umas hidroxilas aqui, apesar dela ter esses grupamentos, tá, que até podem receber ou doar, dependendo do grupamento, né, eh, receber ou doar H+, tá, só que exigiria condições especiais para tal, então eles não são tão ionizáveis assim, tá, eles não são tão suscetíveis a receber ou a liberar H+, beleza? Tá, por exemplo, eu dei até um exemplo, né, que em pH ácido, em outros vídeos, essa cetona que eu tô apontando pode receber H+, né, e essa eritromicina pode vir assim, né, consequentemente se tornar numa molécula inativa, beleza? Porque aqui, né, houve aqui uma reação de formação de cetal, beleza? Mas isso não ocorre rotineiramente não. Assim, vamos dizer, tem que ter uma condição muito especial, tá, essa eritromicina tem que estar num pH muito ácido para isso acontecer, e mesmo assim isso inativa, né, a substância, tá. O que importa aqui para a eritromicina, o único grupamento que importa para dizer aqui no caso a sua basicidade, o seu caráter básico, o que fala, né, o que diz que a eritromicina é uma base fraca, é esse grupamento aqui, tá, eu tô apontando, tá, que é uma amina, né, é uma amina, beleza? É uma amina com ligada, né, a 2 radicais metis aqui, né, e aqui temos vamos dizer assim, um glicídio, né, carboidrato aqui, tá? Isso aqui é um carboidrato aqui embaixo, beleza? Mas o que importa é que esse nitrogênio está ligado, né, a 2 radicais metis aqui, logo esse radical aqui que está preso a esse carboidrato, ok, da eritromicina, ela é chamado, né, esse grupamento é chamado de dimetil, né, dimetilamina, tá? Então é esse radical aqui que vai receber esse H+, até porque, né, deixa eu dar uma apagada aqui, até porque esse nitrogênio ele tem um par eletrônico aqui. Se eu desenhar esse par eletrônico,
Ele tem um par eletrônico e quando ele recebe, tá, tem um par eletrônico. Quando ele recebe espera aí, ele tem um par eletrônico aqui, beleza? E quando ele recebe um próton, por exemplo, ali do meio, né, quando ele recebe um próton, ou seja, em meio tá num meio mais ácido, tá, em si, ele recebe próton, tá, e quando ele recebe próton, né, ele se liga, né, ele compartilha ele tinha uma densidade eletrônica aqui em cima dele. Só que essa densidade eletrônica, ela é, vamos dizer assim, sai de cima do nitrogênio, né, sai um pouco, assim, de cima do nitrogênio, diminui, né, a densidade eletrônica, até porque os elétrons, esse par eletrônico agora foi ali para estabelecer, né, essa ligação química aqui, né, com o hidrogênio, beleza? Tá? Esses 2 elétrons estão aqui na ligação, fazendo com que essa densidade eletrônica diminua e logo essa carga aqui fica positiva, até porque a carga do elétron é negativa, beleza? Então, por isso, tá? E, eh, esse essa carga aqui fica positiva, apresentando assim carga, beleza? Então, por essa parte ser suscetível, bastante suscetível a receber H+, né, eu digo que aqui o caráter, né, esse amino, normalmente uma amina tem caráter básico, beleza? E é uma base fraca, é uma base monoprótica, porque recebe um mol, né, cada molécula de eritromicina está suscetível a receber 1 mol de H+, beleza? Então, é uma base monoprótica fraca, tá? Base monoprótica fraca. Bom, o ciprofloxacino, na questão, a gente pensou o seguinte: essa parte, esse tudão aqui, essa parte toda aqui, a gente pensou como se fosse um radical, beleza? Para fazer a questão. Pensando nisso como um ácido monoprótico, né, essa parte, esse tudão aqui, né, é um radical que está preso a um ácido carboxílico, né, a uma carboxila, formando assim um ácido carboxílico, tá, galera? Esse é o pensamento da questão, que a questão te induziu a pensar, beleza? Então, tendo esse pensamento, a gente raciocina o seguinte: é um ácido monoprótico, né, porque tem esse grupamento preso, esse radical inteiro aqui, para que tem um oxigênio ionizável, né, ali capaz de, eh, liberar, né, H+ para o meio, 1 mol de H+ para o meio, né, configurando assim numa base monoprótica. Só que não é tão bonitinho assim, tá. Eh, o ciprofloxacino, né, ele é uma fluoroquinolona, tá, por causa desse átomo de flúor aqui, né, preso aqui, é uma fluoroquinolona, beleza? Mas pode chamar de quinolona somente, tá. Para não confundir agora o pensamento, eu vou apagar isso aqui que eu escrevi, tá. E só que além, né, o ciprofloxacino, além de ter uma carboxila presa nele, também temos esse grupamento aqui, ó. Esse grupamento é importante para configurar, né, a característica básica ácida também desse fármaco, beleza? Esse, esse grupamento aqui preso, né, também, né, que também está preso no ciprofloxacino, é uma piperazina, tá? Aqui, ó, a piperazina. Bom, a piperazina, você vê que é um composto cíclico, né, tanto que um dos nomes da piperazina tem ciclo aqui no meio, né, ó, ciclo asa, tá, asa
para indicar que tem nitrogênio na sua composição, tá? Asa é um outro nome para nitrogênio, beleza? Dia, porque tem 2, né, 2 nitrogênios, diasa, ciclo, uma molécula de cadeia, né, cuja cadeia dela é fechada, ciclo, tá? E esse hex, né, esse hex vem porque é um ciclo, né, é uma cadeia fechada formada, tá, formada por 6 átomos, né, nessa cadeia fechada aqui, tá, compondo a cadeia fechada, né, que é o nitrogênio, né, 2 carbonos, mais um hidrogênio e mais 2 carbonos, beleza? Totalizando 6 átomos. Bom, esse um e 2 significa a posição, né, dos nitrogênios, posição um, posição 2, beleza? Não, desculpa, posição um, posição 4, beleza? Daqui você também pode começar daqui, né, posição um, posição 4, não interessa, né, porque aqui ela tá com uma molécula simétrica, né, beleza? Então, né, na posição um, na posição 4 temos nitrogênio, tá? A outra nomenclatura é porque, ó, dietil é como aqui, ó, esses carbonos que estão aqui, né, estão aqui na cadeia fechada, são, saturados, né, não tem saturações. Certo? Se não tem insaturações, podemos dizer que é um etano, né, preso aqui, tá? Um etano, beleza? Aqui também desse lado, etano, tá? Só que o nome usual para etano é etileno, beleza? Então, por isso que tá aqui, né, dietileno, tá? Diamina. Por quê? Porque esse nitrogênio, nessa conformação aqui, né, quando nós temos, espera aí, deixa eu pegar uma, quando nós temos, né, nitrogênio ligado, né, aqui eu vou botar um R, como temos nitrogênio nessa conformação assim, né, não, nessa conformação não, nesse formato, né, ligados assim a 3 radicais, radicais esses, você pode, o céu é o limite, tá? Você pode botar aqui. Mas se tiver ligado a 3 radicais assim, configura-se uma amina, beleza? Radical amino. Por isso, né, está ali amino, cadê? Tá aqui, né, diamina, beleza? Esses 2 nitrogênios aqui configuram o grupamento amina aqui, beleza? Ok. Configuram, né? Configuram, né, os 2 nitrogênios aqui configuram, né, o grupamento amina. Bom, aqui eu já especifico a posição, né, aqui era esse nitrogênio na posição um e esse nitrogênio na posição 4. Esse nitrogênio na posição 4, ele é suscetível, ele tem um par eletrônico aqui, tá galera? Tem um par eletrônico aqui nele, e ele é suscetível a receber, tá, 1 mol de hidrogênio não, de próton, de H+, beleza? Ele é suscetível a receber, tá? Se ele recebe próton, configura-se aqui um grupamento, ok, básico. Quando ele recebe, é a mesma explicação, ele dá essa explicação, né. Quando ele recebe quando ele recebe um próton, ele compartilha esses elétrons, né, na ligação que ele vai formar, né, que ele forma com hidrogênio, tá, e essa nuvem eletrônica, né, esse par eletrônico, agora que está uma vez estava em cima do nitrogênio, né, estava em cima do nitrogênio, agora ele está formando a ligação, tá. A gente sabe que o elétron, né, o par eletrônico, o elétron, ele tem carga negativa. Então se ele saiu aqui, né, mais ou menos aqui de cima do, vamos dizer assim, do nitrogênio para formar a ligação, quando, né, ele está protonada, né, essa amina da pirazina, né, está protonada aqui na posição 4, beleza?
a carga dela é positiva, beleza? Forma-se aqui um cátion, beleza? Ok. Bom, então eu quis dizer o quê? Que o ciprofloxacino, ele tem uma estrutura análoga, não é igual, mas é análoga ao aminoácido. Se vocês forem ver o aminoácido, eles têm uma carboxila, beleza? Uma extremidade, e na outra extremidade, né, eles têm ligados, né, também na mesma molécula, uma amina, mas não com essa cara aqui assim, né, não uma piperazina, é uma amina mais, eh mais é assim, ó, o aminoácido é assim, só pra uma amina mais trivial, né, mais usual. Aqui eu vou botar dois hidrogénios, porque tá ligado aqui assim, aí vamos supor, tem um carbono, botar um carbono aqui, tá, aí aqui tá ligado um um hidrogênio. Porra, desenho tá uma maravilha, né. Ó, espera aí, um hidrogênio, tá, aí aqui do lado, né, vai ter um ácido carboxílico, tá, tal qual o ciprofloxacino, lembrando que o ciprofloxacino não é não é um aminoácido, ele só tem a estrutura análoga, né, comparável. E aqui é um radical, né, aqui é chamado de cadeia lateral, né, pode vir mais, uma cadeia formada por vários carbonos, pode vir, né, um anel aromático, pode vir, enfim, tá bom? Mas a estrutura, básica, né, a estrutura básica de um aminoácido, nós temos aqui o que eu estou querendo dizer, nós temos aqui um grupamento básico, tá, de caráter básico e um grupamento de caráter ácido. Aqui nós também temos, né. Não é, lembrando mais uma vez que ciprofloxacino não é um aminoácido, mas a estrutura é análoga, né, nós temos um grupamento de caráter ácido e um grupamento de caráter básico. Por que que eu comparei um aminoácido? O comportamento dele no em meio ácido, em meio básico, em meio neutro, etcétera, vai ser muito parecido com o comportamento de um aminoácido. Vocês vão ver agora, tá? E um aminoácido não é necessariamente um ácido monoprótico, tá? Não é. Tanto que não, vou até botar aqui tanto, vou deixar aqui. Tanto que nós temos 2 valores de pKa, tá vendo aqui, ó? 2 valores de pKa para o ciprofloxacino, tal qual, né, num, aminoácido básico, assim, não, num básico não, desculpa, num aminoácido trivial, que eu tô querendo dizer, né, como a gente vê usualmente um aminoácido, né, vai depender da cadeia lateral dele. Ah, mas não considerando a cadeia lateral de um aminoácido, né, nós vamos ter ali no mínimo 2 valores de pKa, né, um relacionado ao, né, isso que eu estou falando a gente pode, eh, extrapolar, né, para o ciprofloxacino, né, um pKa relacionado ao grupamento ácido, beleza? E o outro pKa relacionado ao grupamento básico, ok? Beleza? É o que está acontecendo aqui. Lembrando mais uma vez, galera, ciprofloxacino não é um aminoácido. Porém, né, sua estrutura pode ser comparável. A gente pode fazer, paralelos, beleza? A gente pode fazer comparações, tá? E tudo que eu tô falando para o ciprofloxacino, se você estudar aminoácido, você vai ver. Muito do raciocínio tá lá também, tá? Até porque são estruturas parecidas, análogas, beleza? Ok. Então
a gente pode ver aqui, né, que a gente tem um gráfico antes de vir para cá. Então na questão, a gente considerou, né, o ciprofloxacino como um ácido, tá vendo aqui isso aqui é um representação de um ácido monoprótico, né, uma representação de um ácido monoprótico qualquer, certo? Certo? Trivial, qualquer, né, que foi aquele exemplo que eu coloquei aqui no início, né, do vídeo. A gente considerou o ciprofloxacino como sendo, né, um ácido monoprótico, só que tem muito mais nesse radical, tá. A gente não pode generalizar esse radical assim não. Para facilitar uma questão, até, entendeu, ela ignorou alguns fatos desse radical, vamos ver, tá. Só que nessa explicação aqui eu tô dando uma maneira mais detalhada, tá. Então, aqui, eh, nesse gráfico, né, é um gráfico tal qual esse aqui, tá. Representando, né, o grau de dissociação em função do pH do meio, aqui também, né, o grau de dissociação, beleza? Essa fração aqui de espécie pode ser, é um outro nome dado para grau de dissociação, de grau de ionização, beleza? Em função do pH. Nossa, minha garganta, esqueci de pegar água, mas vamos lá. Hum, então aqui quando a gente tem, pHs, eh, lá na extremidade, né, pHs bastante baixos, né, por exemplo, né, 3, né, 4, enfim, abaixo de 6, né, mais ou menos assim, né, a gente vai ver um comportamento aqui. A gente vai ter predominantemente, né, a forma, vamos dizer, catiônica, né, do ciprofloxacino. O que eu quero dizer com isso? Forma catiônica, cátion, né, vem, né, e se lembrar, são compostos que apresentam carga positiva, né, e é o que acontece aqui, tá. Apresenta carga positiva. Só que aqui a gente tem que pensar, tá, que essa molécula, presa a ela, tem, eh, vamos dizer assim, grupamentos que podem ou não apresentar cargas, beleza? Podem ou não apresentar cargas. E a gente, quando a gente tem compostos assim, com essas características, né, que tem mais de um grupamento que podem ou não apresentar cargas, a gente não tem que lidar, a gente não ver muito, né, a carga, vamos dizer assim, a carga de um grupamento só. Parece óbvio o que eu tô falando, mas vocês vão entender, né. Como aqui tem mais de um, a gente tem que olhar primeiramente, né, óbvio, a gente tem que olhar primeiramente a carga individual, beleza? A carga individual do grupamento, de um grupamento que ele tenha, né, que seja suscetível a ter carga, beleza? E também tem que olhar os outros grupamentos, né, que também são suscetíveis a ter graça a ter carga, né. Ou seja, aqui tem 2, eu tenho que olhar individualmente, primeiramente eu tenho que olhar individualmente os grupamentos, beleza? Então olhando individualmente, né, a carbonila aqui, já que ela está, né, protonada, o grupamento ácido está protonado, né, a gente vê aqui, quando o grupamento ácido está protonado, ele não apresenta carga. Já quando o grupamento básico está protonado, né, está protonado aqui, né, ele apresenta carga positiva, beleza? Então a gente tem que fazer um somatório dessas cargas para saber a carga líquida da molécula. A carga líquida da molécula, melhor falando, a carga líquida do fármaco, a carga líquida da substância, carga líquida do composto, beleza? E qual é a carga líquida deste fármaco, né, desse ciprofloxacino? Quando está em pH bastante ácido, né, lá na extremidade, lá no início do grafo.
Bom, mais um, né, mais um. Soma, pode somar, né, mais um, mais zero, mais um, certo? Mais um, mais zero, mais um. Então, eu posso dizer que a carga líquida da forma catiônica, né, da forma catiônica do ciprofloxacino é mais um, beleza? Agora vamos pular, então essa espécie A, né, que é a forma catiônica, espécie A, forma catiônica, tem carga líquida, mas eu vou pular a espécie B, vamos direto para C, daqui a pouco eu volto na B. A C, quando eu estou em pHs bastante básicos, né, eu saí de um pH bastante ácido para um pH bastante básico, beleza? Quando eu estou em pH bastante básico, a gente pode perceber que o grupamento ácido agora, né, ele doou o seu H+ para o meio, porque esse meio está com falta de H+, vamos dizer assim, está básico. Se está ácido, eu tenho um excesso de H+, certo? Está bastante ácido, eu tenho excesso de H+. Então esses prótons que estão aqui incorporados, vamos dizer assim, né, no composto, eles não precisam serem, eles não precisam, eh, esse composto não precisa liberar esses H+, beleza? Para o meio. Já aqui precisa, porque o meio está básico, né, tem uma escassez de H+, então eles liberam esse H+, né, tá vendo aqui, para o meio, beleza? Liberou. Quando a forma ácida, né, quando o grupamento ácido libera esse H+, né, nós temos aqui que, eh, agora o que que aconteceu? Quando ele liberou o H+, esse esse oxigênio ele ficou, né, com o par eletrônico, né, ele ficou com o par eletrônico que estava na ligação, tá? Aqui, né, tá vendo que o oxigênio está ligado a esse, eh, hidrogênio, como ele é mais eletronegativo, quando ele libera, é ele quem fica com o par eletrônico. Quando ele fica com o par eletrônico, ele apresenta uma carga negativa, beleza? Esse já, né, já com relação ao grupamento básico, né, que é a piperi a piperazina, né, quando ela libera esse H+, ela está protonada e está no meio ácido, ela libera esse H+, né, que é por causa da escassez de H+ no meio, ela apresenta agora a carga neutra, beleza? Nota que eu estou olhando individualmente primeiro para depois olhar a carga líquida, né, estou olhando individualmente, né, as cargas de cada agrupamento, tá? Então aqui eu tenho -1 e aqui eu tenho carga neutra, zero, certo? Na carboxila eu tenho +1 quando estou em pH básico e na piperazina eu tenho pH neutro quando eu estou em pH quando ela está, né, quando o ciprofloxacino está em pH básico, então agora vamos tirar a carga líquida, né, carga líquida, né, que aqui faz diferença, mas é o somatório, né, das cargas ou a diferença, enfim. Você vai pegar o, né, -1 mais zero ou zero menos um vai dar quanto? -1, né. Então somei as cargas aqui, zero menos um, tá. -1 mais zero, zero menos um, somando as cargas vai dar o quê? Uma carga líquida de -1, tá. Então guarda isso, a forma catiônica, eu tenho a carga líquida de +1, a forma aniônica, eu tenho a carga líquida de -1. Eu estou fazendo essas observações, porque trata-se de um de um composto em que eu tenho 2 grupamentos, né, que podem apresentar carga ou não. Então eu tenho que olhar individualmente para cada grupamento e depois somar essas cargas, beleza? Bom,
Ok. Então, eu tenho aqui a espécie A, a espécie B, a espécie C. Eu ainda não vou entrar no mérito da questão B, não, desculpa, da questão B não, da espécie B, mas vou contar a historinha, né, desse gráfico. Quando nós estamos em pH muito ácido, note que eu tenho 2 faixas aqui, né, na vertical. Essas 2 faixas aqui na vertical que eu estou marcando, elas representam o pKa, tá? pKa, tá? Do ciprofloxacino, os pKa's do ciprofloxacino. Eu vou nomear esse pKa aqui, só para ficar mais fácil, né, pKa 1, beleza? E esse pKa aqui, pKa 2. O pKa 1, ele é referente ao grupamento, vamos dizer assim, né, ele está referente, né, ao mais assim, ao grupamento ácido, né. Mas você pode perceber, né, é, isso aí, vocês vão entender. Esse pKa 1, né, é referente à primeira constante, vamos dizer assim, como se fosse a primeira constante, melhor, consertando, não, né, não vou dizer que é referente ao grupamento ácido não, mas é referente, vamos dizer assim, à primeira, eh, a primeira ionização e depois tem a segunda ionização. É, isso. É, é. Esse pK aqui 1 é referente à primeira ionização, tá vendo? A primeira ionização, né. Aí sim, quando eu falo da primeira ionização, é referente ao grupamento ácido. E esse pK2 é referente à segunda ionização, né, que é a ionização, né, da piperazina, tá vendo? Da piperazina, ionizou, beleza? Então é referente, agora eu posso dizer, é referente à espécie básica, né, do ciprofloxacino. Só que eu já ensinei em outros vídeos, pKa. Quando você vê pKa, né, quando você vê pKa num gráfico, tá, desse estilo, né, de grau de dissociação em função do pH do meio, o pKa nada mais, nada menos, é onde, tá, o pH do meio, ele vai se igualar ao pKa da substância, beleza? E quando isso acontece, eu vou ter 50% de uma espécie e 50% de outra espécie. Que espécie é essa? No pKa 1, eu vou ter 50% da espécie A e 50% da espécie B, essa aqui do meio, tá. No segundo pKa, né, o pKa 2, eu vou ter 50% da espécie B e 50% da espécie C. É isso. Show? Dito isto, aí já pode, a gente já pode falar a historinha, né. Então, referente à espécie A, você vê que ela começa, né, lá próximo dos 100%, e quanto mais o pH vai aumentando, né, quanto mais o pH vai aumentando, menor vai ficando esse grau de dissociação, ou seja, mais a concentração dessa espécie A vai caindo, até que atinge 50%, lá no pKa 1. Continuando, o pH continua a crescer e essa concentração, né, vai diminuindo, né, vai diminuindo, né, esse grau de dissociação barra concentração vai diminuindo, até chegar a beirar o zero, ou seja, até quando eu obtiver traços, né, da espécie A. É a mesma coisa, né, quando se obtém traços da espécie A e quando se ela se aproxima do zero, beleza? Agora a espécie B. A espécie B tá inversamente aqui, até um dado momento, a espécie B, inversamente, ela começa ali, né, como traços, ela tá com traços ali no meio, ou seja, muito próximo de zero. E quando chega num determinado pH, ela vai subindo, sobe, 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 sobe até atingir 50%, né. Quando o pH atinge, né, o pKa 1 do ciprofloxacino, eu tenho 50%,
da espécie A, né, desculpa, eu tenho 50% da espécie B, agora com relação ao B, né, também tem 50% do A, né, mas agora eu estou me referindo ao B. Então 50% do B, ele vai aumentando, 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 até atingir um pico, né. Quando atinge um pico, ele vai de né, e o pH vai aumentando do meio, né, atingiu o pico, daqui a pouco começa a descer, 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 até chegar lá em pHs muito altos, bastante básicos, em pHs bastante básicos, né, e vai começando a chegar próximo ali, né, de zero, ou seja, começa a apresentar traços, tá, do da espécie B, beleza? Só que em pHs, né, você vê que ele começa a apresentar traços do B, tá, bem depois da espécie A, tá vendo? Bem depois. A espécie A é logo ali, né, no pH 8 já começa a apresentar traços dela, né. A espécie B é lá no pH 11, 12, enfim, tá. Ok. Agora C, tem mais uma espécie aqui, né, é a espécie aniônica, né. Falei da A, catiônica, da espécie A, da espécie B, que eu vou falar mais à frente, vou entrar em detalhes mais à frente, e agora eu vou falar da espécie aniônica, que é a espécie C, que eu nomeei de espécie C. Então, em pH bastante ácidos, até lá a metade mais ou menos do gráfico, ali, pH 7 e pouco, né, 7 uns quebrados, ela apresenta traços da espécie B, da espécie C, né, próximo do zero. Quando chega próximo de 7, 7 e pouco, pH neutro, ela começa a aumentar, 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 e quando está lá em pHs bastante básicos, né, aí ela começa a se aproximar de 100%. Bom, contada essa história, vamos, né, definir e raios dessa espécie D, né, essa aqui do meio. Perceba que a catiônica, ela tem, né, ali apresenta carga positiva, né, no grupamento básico, certo? Na piperazina. Note que também a espécie aniônica, ela apresenta carga negativa, ok? Ali no seu grupamento ácido, né, que é o ácido carboxílico, tá? Se você fizer a carga líquida de cada uma dessas espécies que eu citei, da A e da C, né, a carga líquida de cada uma vai ser respectivamente mais um e menos um, tá? Por causa do somatório das cargas, né, entre o grupamento ácido e o grupamento básico, né? Na A, o grupamento básico é neutro, na C, o grupamento básico é neutro, beleza? A carga é neutra. Somando, né, a grupamento que apresenta carga, que na é o básico e na C é o ácido, né, eu vou apresentar essas cargas líquidas, que é o somatório das cargas individuais, tá. Então a primeira definição que eu vou dar para esse Zitterion, né, forma ziteriônica, a primeira definição é o quê? É referente à carga líquida. Repare que a carga líquida, se você somar, né, a carga individual de cada agrupamento aqui, né, que é suscetível a ter carga ou não, é nula. Por quê? -1, né, vinda ali do grupamento ácido, né, que aqui é representado pela base conjugada, né, do ácido, do grupamento ácido, é -1, tá. E a carga referente ao grupamento básico, que aqui está representado, pelo ácido conjugado, né, do grupamento básico, é mais um, certo. Então, -1 mais um, a carga líquida aqui, né, a forma zwitteriônica é zero, certo? É zero, porque aqui eu não estou olhando, né, eu não estou objetivando olhar apenas a carga individual, certo?
2 grupamentos. Aqui eu estou objetivando enxergar a carga líquida, que é o somatório de todas as cargas de todos os grupamentos suscetíveis a terem carga, beleza? Beleza. É zero. Menos um mais um, zero. Agora, uma outra definição, você vai pela etimologia da palavra. Ziter, eu não sei como é que se fala, eu não sei de alemão, eu sei que é alemão. Significa híbrido, íon, íon, né? Íon em alemão é íon em português, com a diferenciação da acentuação, né? No i, acento agudo. Deuterium, então, né, seria íon híbrido, íon dipolar, e aqui no caso, né, informalmente dizendo, íon dipolar, que apresenta 2 cargas, beleza? Apresenta 2 cargas, tá? Então aqui que eu posso dizer, ele tem um agora sim eu posso dizer, o ciprofloxacino eu não posso afirmar que ele é um ácido, né, ele é um ácido fraco. Eu posso afirmar para você que ele é um Zeiterion, ele pode apresentar comportamento ziterônico, né, Zeiterion, ele é um Zeiterion. Ele, ou seja, ele é uma molécula anfiprótica, ok? Anfiprótica. É, anfiprótica, prática, eu acho, anfiprótica. Acho que é mais anfiprótica. Ela apresenta um comportamento dúbio, né? Tem um grupamento ácido e um grupamento básico, né, galera? Tá? E o Zeiterion aqui, né? Tá vendo? Aqui eu tenho uma base conjugada porque o ácido liberou H+. E aqui eu tenho um ácido conjugado porque, né, esse grupamento básico ele recebeu H+, entendeu? Então é um comportamento dúbio. Se comportou como um ácido e se comportou como uma base, ok? Anfiprótico, tá? Então, eh, se você voltar lá na aula que eu falei de potencial elétrico, né, eu falei potencial elétrico, campo elétrico, potencial de membrana, lembra? Que eu afirmei, né, eu expliquei por que, eh, moléculas neutras entram na célula, né, porque a célula ela funciona com desculpa, a membrana plasmática ela é um sistema capacitor-resistor. Capacitor por quê? Porque ela segrega, né, porque ela separa, vamos dizer assim, né, as cargas, né, negativas, enfileiradas, né, dentro, vamos dizer assim, dentro da célula, e as cargas positivas enfileiradas fora da célula, né, ali bem rente à membrana. Então ela funciona ali como um capacitor, separa as cargas, certo? E ela também funciona como um resistor. Essa membrana, ela oferece uma certa resistência à corrente elétrica, à passagem de íons, né, a passagem de corrente elétrica, no caso, biologicamente dizendo, de íons, de moléculas carregadas. Então ela também funciona como um resistor, beleza? Só que aqui, galera, você pode pintar uma dúvida, né. O Zeiterion, né, ele apresenta carga individual, né. Cada grupamento dele aqui está carregado, né, um negativamente, outro positivamente. Mas lembre que eu frisei antes de falar tudo, falei: moléculas que têm grupamentos suscetíveis a ter carga, né, a terem carga, a gente não tem que olhar, né, num processo final, a gente não tem que olhar individualmente para as cargas, né. A gente tem que olhar, claro, a gente tem que analisar individualmente as cargas para depois tirar a carga líquida, para depois olhar, vamos dizer assim, a carga somatória de todas as cargas. Se esse somatório for igual a zero, significa que a molécula é neutra, tá, ela está neutra ali, ela é neutra, ela tem a carga líquida zero, beleza? Então é essa forma deuteriônica que vai adentrar na célula, que vai transpassar na membrana plasmática, até por conta dessa carga, essas cargas que ela apresentam.
na própria molécula se anulam, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais esdrúxula, elas se anulam, porque não tem na carga líquida, a gente não soma as cargas. Se Deus era uma molécula com carga líquida neutra, é uma molécula neutra, então ela entra na célula, beleza? Então é essa molécula que nos interessa. Molécula não, essa espécie, desculpa, é essa espécie que nos interessa, beleza? As heterônicas. Isso funciona para aminoácidos tão bem, beleza? Ok. Mas note que eu contei a historinha, né, da espécie B, que é a forma cisterônica, e ela tem um pico, certo? É importante a gente saber esse pico, né? Em qual pH que ela apresenta esse pico? Bom, não sei, mas tem como calcular, né? Que é o tal do ponto isoelétrico. Ponto isoelétrico, tá? Antes de entrar, perceba que esses pKa's, né, eles têm esse mais e menos, né? Isso aqui é o desvio padrão, né? Tá? Então significa que tá dentro dessa faixa, né, que é só você somar, tá, esse 5,9 com 0,15 ou diminuir, tá. Aí você vai ver os limites ali, né, as extremidades, ok, e tá dentro dessa faixa. Mesma coisa para o pH 2, tá. Você vai ver ali, 8,89 mais 0,11. Só você somar e diminuir, né, somar primeiro e depois diminui, enfim. Você vai achar as extremidades, né, superior e inferior do desvio padrão, beleza? E tá dentro dessa faixa aqui, né, o pKa, pKa 2, pKa 1 também, ok? Só que eu preferi, para fazer o cálculo ali do ponto dos eletrônicos, pegar o valor aqui mesmo, em questão, tá, que tá aqui, bem no meio, né, vamos dizer assim, tá, dessas extremidades, que é o valor do pKa que tá apresentado aqui, sem esse mais e sem esse menos, né, tá? Ok. Então, o ponto isoeletrônico, ele nada mais, nada menos do que a, eh, a média aritmética, tá, dos pKa's, beleza? Aqui no caso, do ciprofloxacino, da substância, tá? Então eu fiz aqui, né, o fiz a média aritmética, aproximei, né, fiz uma aproximação, arredondei, né, para 3 números significativos, né, ou 2 casas decimais, né, depois da vírgula, ok? E deu ali, deu, né, mais ou menos ali, achei 7,4. O pH fisiológico, né, pH mais ou menos ali do sangue, né, tá. Só que, se a gente quiser tratar desse fármaco, né, por via oral, por exemplo, você pensando, né, como a questão te induziu a pensar, você vai ver que no estômago, né, só a questão pensou no seguinte: ignora essa parte toda aqui, tá, e fico só com ácido carboxílico, ou seja, ele vai funcionar como ácido monoprótico fraco, beleza? Se você só considerar isso aqui, ele vai te induzir a achar que no estômago não tem nada, beleza? Aliás, desculpa, ele vai te induzir a pensar, desculpa galera, ele vai te induzir a pensar que no intestino ele não vai ter nada. Olha aqui, vai te induzir a pensar que no intestino, que é mais ou menos aqui, né, o 8,5, né, 8,5 mais ou menos aqui, ele não vai ter mais nada, eh, da da espécie ácida, certo? E não vai ser absorvido, entendeu? Porque eu procurei tomar esse cuidado nesse vídeo, né, que depois eu vi: "Caraca, pois é, o ciprofloxacino, se você só considerar o ácido carboxílico, ele vai realmente ser um, como a questão queria que fosse, né, um ácido monoprótico, mas tem um outro grupamento ali que é básico também. Então, ele tem 2 grupamentos, então ele vai ter 2 constantes, então o gráfico vai ser diferente. O gráfico sendo diferente, você percebe aqui que tem uma outra forma, tem uma terceira espécie, que é a que realmente é absorvida pela célula, beleza? Então essa espécie, perceba que no pH
do intestino, que é aqui entre 8 e 8,5, ela vai ter uma percentagem até alta, né, ali em torno de 90, 80%, né, da concentração, teria que calcular, tá, mas vai ter em torno disso, beleza? Vai ter em torno disso olhando para o gráfico. Então, olha só, olha só, que erro crasso, né. Essa molécula, ciprofloxacina, na verdade, ela é absorvida no intestino, galera, por causa dessa forma aqui, beleza? Nessa faixa aqui, beleza? E você pode até perceber, né, que essa forma que é absorvida na célula, olha lá, o pH do estômago nem aparece aqui no gráfico, é 2, tá? E aqui já, ó, pronto, no 3, começa no 3, já tá apresentando traços, já tá que próximo do zero, né, galera? Então no estômago é que não vai ser absorvido. Entendeu porque eu tomei esse cuidado de gravar esse vídeo? Entendeu porque que numa questão de concurso público, daria para você entrar com recurso? Entendeu? Então, você chega a uma conclusão totalmente diferente se você considerar, né, que ela é uma molécula, que o ciprofloxacino, na verdade, é um é uma molécula diprótica, e, né, uma molécula diprótica. Pode ali, sim, se comportar como um ácido fraco, tá, mas também tá ali, né, tem um grupamento básico ali, né, ligado a ele. Então, na verdade, é um composto, diprótico, beleza? Diprótico não, anfiprótico, tá? É um composto anfiprótico, beleza? Eu falei antes diprótico, né, não é anfiprótico. É até diprótico, né, no caso, mas aqui o que eu quero frisar mais é que ele é anfiprótico, e pode se comportar como um ácido, mas também pode se comportar como uma base, beleza? Tá. Bom, aí a parte conceitual eu já terminei, tá? Eu não sei, eh, eu não sei em que parte eu tô, né, em quantos minutos eu tô. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para ele não ficar tão longo e vou gravar outro, tá bom? Aí no outro eu já vou entrar mais ou menos em como realizar o cálculo do ciprofloxacino. Da eritromicina fechou na questão mesmo. No vídeo que eu fiz a questão, tá tranquilo, é isso aqui mesmo, funciona assim como uma base monoprótica fraca, tá lá na questão, ótimo. No outro vídeo eu vou mostrar, não vou fazer cálculo não, só vou mostrar como se faria, né, que fórmula usar para calcular, né, o grau de dissociação do ciprofloxacino, beleza? Valeu galera, fui.